Olá, pessoal, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Estamos começando mais um webinário em parceria do Amrita e do Instituto Adipati e do Shankara Kripa Organiketan no Hospital da Índia. Gostaria de saber se vocês estão nos escutando. Por favor, coloquem aí nos comentários. Tem uns minutinhos para a gente começar aqui. As redes sociais vão anunciar para o pessoal que a gente está online. Bom dia, gente. Bom dia a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nai. Bom dia. Bom dia para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Enquanto o pessoal vai chegando aqui e a doutora Divya se prepara, eu vou falar um pouquinho sobre esse ciclo de webinários, Ayurveda, Saúde da Mulher e Vida Moderna. E no nosso primeiro encontro, a doutora Divya compartilhou uma introdução à perspectiva da Ayurveda sob a luz, né? A perspectiva da saúde da mulher sob a luz da Ayurveda. E hoje a gente vai entrar nesse segundo tópico para falar sobre dietas e práticas para cada uma das fases do nosso ciclo menstrual dentro da perspectiva da Ayurveda. E como a gente pode utilizar mais, né, ao nosso favor, cada uma dessas fases, seguindo, assim, uma alimentação adequada, práticas diárias também, que ajudam a gente a ganhar, ancorar mais essa energia cíclica que nos habita. E a doutora Divya, para quem não sabe, a doutora Divya, ela faz parte, ela na verdade é quem vai facilitar o curso Striroga, que é um curso único que estamos lançando aqui no Brasil, que é um curso de ginecologia pelo Ayurveda, uma especialização para quem é terapeuta, para quem é estudante de Ayurveda. Então, a doutora Divya, ela vai passar 7 meses com a gente, com aulas semanais, estudando a fundo a ginecologia pelo Ayurveda. Essa é uma oportunidade incrível para quem tem interesse em se aprofundar nesse assunto do Ayurveda. A gente vai aprender como tratar, como manejar diversas desarmonias, as principais desarmonias que a gente encontra dentro da saúde da mulher, né, dentro da ginecologia, como manejar isso dentro de uma perspectiva do Ayurveda. Então, uma especialização incrível para os terapeutas Ayurveda que queiram se aprofundar e dessa forma a gente também poder ajudar outras pessoas, né, através do Ayurveda, que a Ayurveda é um conhecimento milenar, um conhecimento incrível, que tem muito a contribuir na questão da saúde do nosso corpo físico. Então, através da alimentação, através das ervas, a gente pode auxiliar e ajudar muitas pessoas com um tratamento complementar àquele tratamento que a pessoa está fazendo através de outras medicinas. Então, a Ayurveda ele tem muito a contribuir com isso e vai ser incrível a gente poder aprender de forma mais profunda essa questão da ginecologia e poder também auxiliar as pessoas dentro disso. Com Então, a certeza. gente está muito, muito feliz com esse projeto, porque esse projeto é um sonho de muito tempo, né? E meu e da Nayara, então, para nós, assim, é uma grande bênção, a gente fica muito honrado, assim, de poder propiciar isso, né? Ser uma ponte da doutora Divya para esse curso, assim, aqui no Brasil, né? Sim, esse é um sonho mesmo muito antigo, né, Lucas, que agora vem assim ganhando forma. A gente teve a oportunidade de estudar na Índia com o Dr. Satish, que é diretor do qual a doutora Divya faz parte. E esse curso, ele foi pensado assim com muito amor, com muito carinho. Cada módulo, né, que a gente pensou assim e desenhou realmente assim para com esse propósito, né, trazer, né, a Índia para cá, para o Brasil. Então a gente pode ter essa oportunidade, né, de poder estudar com uma Vaidya direto da Índia, né, com aulas ao vivo e ter esse contato durante 7 meses, né, de dentro das nossas casas. É, assim, uma oportunidade inédita aqui no Brasil.
E é uma honra para a gente ser essa ponte, né? Para que esse conhecimento se espalhe cada vez mais de uma forma responsável, seguindo os textos clássicos da Ayurveda. Então, como é um curso também de especialização para terapeutas Ayurveda, a gente vai entrar direto nessa parte dos tratamentos, né? De desarmonias, né? Cistos, miomas, endometriose, né? Tudo seguindo os textos clássicos, né? De uma forma assim, direto da fonte mesmo. Lucas, eu não tô te ouvindo. Será que é só para mim? Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Agora sim. Então, pessoal, eu gostaria também de aproveitar para pedir para vocês que estão nos assistindo que compartilhem, que nos falam aí nos comentários se vocês estão nos escutando bem, compartilhem com mais pessoas, curtam o canal, se inscrevam no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que é totalmente gratuito que a gente está oferecendo, né? Tudo traduzido para o português, uma oportunidade da gente ter contato com esse conhecimento milenar com pessoas que convivem com esse conhecimento desde sua infância, né? Porque faz parte da cultura védica, o Ayurveda. E são pessoas de família tradicional também do Ayurveda, esses médicos que têm compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. E para nós é uma imensa alegria poder aprender o Ayurveda direto da fonte. Então, compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas também possam se beneficiar e dessa forma também a gente poder espalhar o conhecimento do Ayurveda e mostrar a magnitude que é o Ayurveda. Então, eu peço também para vocês compartilharem. E agora vou convidar, então, a doutora Divya para fazer parte aqui com a gente, e a Sheila, que vai fazer a tradução para nós. Welcome, Dr. Divya. Namastê, welcome. Namastê. Thank you. Bem-vinda, Sheila. Bem, obrigada. Bem-vinda, Sheila. Obrigado por estar aqui com a gente também. Então, pessoal, para quem não conhece, a doutora Divya, ela nasceu em Guruvayu, uma vila em Kerala. Kerala é um estado da Índia que é muito rico em Ayurveda, tem muitos Vaidyas tradicionais nessa região, então é um lugar muito, muito, muito especial da Índia. Dra Divya cresceu com grande paixão e confiança no Ayurveda. Explorar a profundidade do Ayurveda foi sua razão para ingressar no BAMS, que é o bacharelado em Ayurveda e cirurgia. Ela fez o bacharelado na Universidade de Rajivgandhi, sempre excelente em seus estudos. Também concluiu seu mestrado em Ayurveda. Ela tem o seu mestrado em herbologia e farmacognosia em Ayurveda, então ela tem um conhecimento muito aprofundado das plantas, das ervas e das suas preparações, né, medicinais. Dra Divya trabalha como clínica de sucesso há mais de 10 anos, contribuindo com seu conhecimento no campo da saúde da mulher. Quando começou sua carreira como médica residente em hospitais puramente ayurvédicos em Kerala, se mostrou eficiente no gerenciamento de farmácias de Panchakarma e Ayurveda, fabricação de medicamentos, condução de aulas para terapeutas, aulas de yoga e assim por diante. Dra Divya tem experiência em compreender ervas, suas funções e usá-las da maneiras mais simples. É uma palestrante bem experiente em webinários, explicando pensamentos inexplorados de Ayurveda. Ela está também trabalhando como redatora de conteúdos para blogs internacionais de Ayurveda e hoje ela também é professora de uma universidade próximo a Bangalore. Então, é uma grande honra para nós tê-la aqui com a gente novamente para mais um webinário e poder aprender um pouquinho mais sobre Ayurveda com a doutora Divya, sobre ginecologia pelo Ayurveda. It's a great honor to have you here with us, sharing your knowledge. Welcome. Thank you so much for giving us such a beautiful and wonderful bio about me, and it gives immense pleasure for me to Obrigada por compartilhar a minha história de uma maneira tão bonita, e é um prazer muito grande para mim estar aqui nessa plataforma com vocês.
Thank you O so pessoal está much. dando bom dia, o pessoal está agradecendo a sua presença, doutora Divya, aqui com a gente. So people are greeting you and thanking for your presence here with us, for you to be here with us. It gives me immense pleasure to spend and speak with beautiful ladies and gents in Brazil. It gives me immense pleasure. É um prazer muito grande para mim estar aqui conversando com mulheres tão bonitas e cavalheiro tão bonito aqui no Brasil. Obrigado, o prazer é todo nosso, doutora. Prazer é todo nosso, é uma honra. The pleasure is ours. Thank you very much. It's great. Okay. Então, a gente gostaria de passar a palavra para você, doutora Divya, para que você possa começar o webinário. Eu vou compartilhar o PowerPoint, o PPT. So the floor is yours. I'll be sharing the PowerPoint, and you may start. Yes. Aproveitem já com os bloquinhos, papel e caneta na mão para aproveitar da melhor forma todo esse conteúdo muito precioso que vai ser compartilhado aqui, gente. Boa aula para todas e para todos. So get your pen and paper and enjoy this class. Have a wonderful class, everyone. Bom, vocês estão vendo o PowerPoint certinho? Para mim, tudo certo. Tá ótimo, então a gente já pode começar. We may start. Bom, pessoal, aproveitem ao máximo. Enjoy. Yes. Thank you. We can start, right? I think. Yes, ma'am, we can start. Então podemos começar. Om Shri Gurubhyo Namaha. Before starting the class, I'm just from yesterday onwards, we are in India. We are celebrating Ganesh Chaturthi. That is the festival of Ganesha, who is one of the goddess in India. A gente, desde ontem, está começando a celebrar o ciclo, a fase de Ganesha, dos deuses da Índia. I'll just chant one sloga or prayer to Ganesh, and I'll tell you the explanation of the Ganesh Chaturthi and how that related to this topic also I will relate and tell you. For that, então, eu vou entoar um sloka de Ganesha, e depois eu explico para vocês o que ele quer dizer. O Ganesha tem bastante a ver, inclusive, com o assunto que a gente vai tratar hoje. Yes, let me start. Gajananam Udaganadisevidam Kapitva Falasarabhakshitam Umasudam Shokavinaashakaranam Namami Vigneshwara Padapangajam. This is a salutation or offering of prayer to Ganesha. He is the god of wisdom, god of energy, and in Ayurveda, this god is having a very great relation. Essa é uma saudação para Ganesha, uma oração para Ganesha. Ganesha é o deus da sabedoria, da energia. Hello, can I continue?
Yes, you can. Yes, because in between my video got lapsed, that's why. Yes, the god of wisdom, energy. Yes. Why I chanted this sloka today? Because in India, from yesterday onwards, we are celebrating the Ganesh festival. And I felt it is very important to discuss about the importance of this festival and importance of this god in Ayurveda, and especially in the related to the. Só um instantinho, pessoal, a gente está com um probleminha aqui na conexão dela. Só um pouquinho de paciência. Lucas, Nayara, se vocês quiserem conversar um pouquinho com o pessoal, falar um pouquinho do Festival de Ganesha, de repente, enquanto a gente espera a doutora voltar. Oi, pessoal, bom dia. Bom, pessoal, a doutora Divya, ela teve alguma questão na conexão. Também estava respondendo algumas pessoas que estão atendendo, estão tentando participar do webinário. Oi, gente, vamos só aguardar mais um pouquinho a doutora Divya. Lucas, você pode mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, enquanto a gente... eu estou conversando aqui com ela, só um minutinho. Naquela região da onde a doutora Divya, da onde ela está falando para a gente, né, em Kerala, é um lugar que tem muita floresta, e lá na época de chuva também a internet fica super instável, então acontece, né? Normalmente ela vai, mas volta. Sim, ela volta. Sim, ela volta, pessoal. Só um pouquinho de paciência que faz parte dessa questão da tecnologia. Sim, né? Ajustes técnicos. Ela acabou de me responder, pessoal. Ela disse que está conectando. Então, mais um minutinho. Então, quer dizer que ela já está com a internet de novo lá e já está conectando aqui com a gente. Esse festival é um festival muito importante, mas eu quero deixar que a doutora Divya, ela compartilhe com a gente mais sobre esse festival. Eu, inclusive, pedi para ela falar um pouquinho, porque é um festival muito importante. Ganesha, ele é um deus muito importante dentro da cultura védica, né? Sempre que é feito qualquer ritual, sempre que é feito qualquer puja, normalmente é sempre primeiro invocado Ganesha. Então, ele sempre também está na porta dos templos, que ele simboliza a proteção, a sabedoria, todo o conhecimento, todo o processo de autoconhecimento, né? Então, ele é de extrema importância, assim, em toda a cultura védica, e automaticamente dentro da Ayurveda também é importante, porque o Ayurveda ele faz parte da cultura védica, né? A cultura védica é um corpo de conhecimento, e um dos tópicos é o Ayurveda, que é o conhecimento da vida, que é o conhecimento do nosso corpo físico, de como manter o nosso corpo, de como tratar o nosso corpo, né? Então, ele faz parte dentro desse corpo de conhecimento que são os Vedas. Então, para nós que estudamos a Ayurveda, também é importante esses rituais, todo esse conhecimento da cultura, da filosofia, né? Que é a base também do Ayurveda. Então, sim, por isso eu quis que ela compartilhasse com a gente um pouquinho mais sobre esse festival, que são 10 dias de festivais, são 10 dias a duração desse festival, né? Em comemoração a Ganesha. O pessoal da doutora Divya está aqui já com a gente, de novo. Namaste. Can you Welcome hear us, again. Dr. Divya? I'm very sorry. Because of the network issues, I'm just joining from the mobile. I hope this is also clear with the video and audio, right?
No issues, I hope. It is. Yes, yes, It is. yes. It's okay. Desculpa, eu sinto muito por conta desse problema da conexão. Eu estou aqui conectada pelo meu celular. Espero que esteja claro o som e a imagem. Yeah. Para mim, a imagem está com um pouquinho assim de delay, We just chanted one slogan. Yeah, the image is breaking down a little bit, but the audio is okay. Any now it's clear. I'm sorry? Yes, yes. Yes, please, because of the network issues. Por conta dos problemas de It will not conexão be mesmo. any problem. Sim, podemos então retomar o Now slide. it's clear, I hope. Yes. Yes. The audio is perfect. Yes. Então, Can I continue in mobile? yes, Posso continuar pelo celular? Yes, we can. Vamos continuar então a partir do slide, né, que a doutora Divya estava. Yeah. Isso. Yes, Bom, yes. então, Even I tried to log in the laptop, but it is not happening. So that I tried in this one. One more time. Eu tentei conectar pelo computador, mas não deu certo. Então, estou conectando por aqui mesmo. Yes. Can I continue in mobile, Res? Then I will do Posso this one in the continuar? mobile Yes. only. Yes. Yes, Absolutely. just 1 second. It came in laptop. 1 second. It came in the laptop. 1 second. Só um instantinho, parece que eu consegui conectar no computador. Então, ela vai entrar pelo computador agora. Só um instantinho. Yes. Now I'm back. Don't worry, because of the network issues. Voltei, gente. Não se preocupem por conta dos problemas de conexão. Yes. So, I'm continuing. Então, vou continuar. I was offering my prayers to Ganesha, who is the knowledge, who is the wisdom, and why we chant Ganesha offerings in the first to tell about to energize ourselves. A gente, então, eu estava aqui, né, entoando o mantra de Ganesha, o Ganesha da sabedoria, do conhecimento, e a gente faz isso para começar porque é uma forma da gente energizar o nosso corpo, a nossa mente. As you know that in Ayurveda, in our body is having 6 chakras. When you compare to the yoga and the Ayurveda, we have 6 chakras in our body. Como vocês sabem, dentro do Ayurveda a gente tem 6 chakras. Se a gente compara com outras filosofias, a gente dentro do Ayurveda fala de 6 chakras no nosso corpo. And one is Mooladhara Chakra. One of them is Mooladhara Chakra. Um deles é Mooladhara Chakra. And the God is who is not. Hello? And the God for the Mooladhara Chakra is Ganapati. E o Deus de Mooladhara Chakra? Yes. And what is the God? Which one is the God? God is Ganapati. Is Ganapati. And you may be. Ainda a conexão dela ainda está quebrando bastante.
Pessoal, mais um pouquinho de paciência, por favor. Mas a doutora Divya está com um probleminha de conexão. A doutora Divya está aqui de volta. Mais um pouquinho. I will join de from this paciência. only. The laptop is creating the problem. Sorry. I'll join from this only. It will not hinder. Desculpa, então eu vou. Because we are still in the introduction and the time is going on. Eu vou ficar só pelo celular mesmo, porque com o computador não está funcionando a conexão. A gente só está na abertura ainda da nossa conversa e o tempo já está passando. Sim. Pelo celular está perfeito. A gente está ouvindo bem. It's great. From your. Yes, I will join from the laptop only, mobile only. Eu vou ficar só no celular mesmo. Pronto, vamos começar então. Yes, right? Pronto. Yes. Sorry, again, because of the very network issues, problems, I am in, as I told you, every class, I am in a very remote area. I'm very sorry for you people. Desculpa, eu estou numa área bastante remota, já até falei isso em outras aulas. Peço desculpas pelos problemas de conexão. So where I stopped is, just I will tell two more words about the God. What is the importance of this God, offerings and the prayers in the life of a lady? That is the point I just want to mention. Então, o ponto que eu quero trazer é a importância desse Deus na vida de uma mulher. This God, as I told you, is the God of the Mooladhara Chakra, and this Mooladhara Chakra is the powerful chakra in our body, energy source in our body, which is controlling the flow of the uterus blood, flow of the garbha, and the expulsion of the menstruation. Everything is controlled by the source of the energy that is there in the Mooladhara. Ma'am, sorry, I just need to ask you to speak short sentences so I can translate you. Otherwise, I will lose the content, precious content that you're sharing. Esse chakra Mooladhara é um chakra bastante importante para a vida da mulher, que traz a energia durante os ciclos da mulher. And as the God is the Ganesha who controls the offerings to this God will energize this Mooladhara Chakra, and this Mooladhara Chakra will activate the controls the Apana Vayu, which is the reason for the clear menstruation. So offering to the God will in this class starting will give or energize our Mooladhara Chakra for the further class. Então, Ganesha é o Deus que vai trazer energia para o chakra Mooladhara, e trazendo energia, vai trazer energia para o nosso corpo todo. Então, a gente inicia essa aula entoando o mantra Ganesha e energizando o nosso corpo a partir desse chakra Mooladhara. So, with the great prayers, with the God, the offerings, to Guru and to Ganesha, and we are going to start with our today's class, that is menstrual regimens. Então, com as preces, com os nossos gurus, com Ganesha, a gente dá início à aula de hoje sobre o regime do ciclo menstrual. Yes. Menstrual regimens. What should be do's, the don'ts, diet, every activities, what to be done during the menstrual cycle, that is what we are going to discuss today. Os regimes do ciclo menstrual. Então, o que fazer, o que não fazer, quais as características de cada fase do ciclo, é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
Next slide, please. Próximo slide. Yes, dear friends, those who are hearing, I hope we have girls, we have boys, we have gents, we have women, everyone in this class, right? Então, amigas, amigos que estão aqui assistindo, eu espero que aqui a gente tenha meninas, meninos, mulheres, homens, que todo mundo esteja aqui assistindo essa aula. Yes, that's my point. There is no gender to hear about the menstrual cycle. O meu ponto é que não existe gênero para ouvir sobre o ciclo menstrual. So everyone have to have the knowledge of the menstrual cycle, what to be there, what happens during the time of that, during a body of a woman. Everyone should know. Então, todo mundo deveria saber o que é o ciclo menstrual, as suas características, o que acontece com o corpo de uma mulher durante esse período. In some places, I felt that everyone are not free to speak about the menstruation as free in a free manner. They feel very hesitate to speak about the menstruation. It's not needed. It's just like a process of our body. Eu sei que em alguns lugares não se fala muito, as pessoas não têm muita liberdade para falar sobre a menstruação, sobre o ciclo menstrual, e ele é apenas uma característica do nosso corpo, são fases que acontecem com o corpo, e ela pode ser falada claramente com tranquilidade. Why this is very beautiful thing? Because this is the time where a bud is blooming up to become a beautiful flower. E isso é um momento muito bonito. É um momento que o botão abre para se tornar uma linda flor. So it's very important. A beautiful girl is becoming a beautiful woman who is going to give birth to a baby who is to be a happiness. So that discussing about the menstrual cycle gives a pleasure and happiness. Então, é um momento em que uma linda menina se torna uma linda mulher. Então, é importante a gente discutir sobre o ciclo menstrual com prazer. And sometimes someone would have thought like this, oh, why I got this menstruation? It's just as a curse. It is hampering my whole work, that's and all. But dear friends, this is not at all a curse. It's a blessing from the God. Então, muita gente, quando fica menstruada, reclama, fala que é uma maldição, se incomoda, fala por que isso está acontecendo comigo. E, na verdade, não. Na verdade, esse é um presente de Deus. Yes, in this, after all the hectic work, whatever it may be, if we girls join together, we have something to share each other, right? E se as mulheres se juntarem, as meninas se juntarem, a gente tem algo para dividir, certo? More than a scientific section, I think, and I personally experienced this session of this seminar as a media or as a communication platform where we ladies along with the beautiful gents join together to discuss about the beautiful thing in the world, right? Eu sonhava com essa possibilidade de mulheres e homens se juntarem para conversar sobre esse momento tão bonito da vida, que é o momento da menstruação. So, by this just as beautiful introduction or a small introduction to now onwards, from the next slide onwards, I will be telling you about what happens during the menstrual cycle, and what is the menstrual cycle, and what is the thought of the menstruation cycle in the Ayurveda, and what are the do's and the don'ts as per the Ayurveda during this time. Então, a partir desse próximo slide, depois dessa pequena introdução, eu vou trazer para vocês um pouco mais das características de cada fase do ciclo menstrual, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, de acordo com o Ayurveda.
em cada uma dessas fases. Yes, you are seeing in the slide now in the picture of a very but I should say it's a beautiful or the energetic organ in the human body, mainly in the woman body, that is there here. It is a picture of the uterus. Então, vocês estão vendo aqui nesse slide a foto do órgão com mais energia dentro do corpo, que é o útero. Why I put this picture here? Because some may not be knowing that this is what are the structures of the uterus. If you don't know the structures of the minimal anatomy of this uterus, if I say you about the menstruation, that will be a blind knowledge. So I just explain you a little bit about the anatomy. Eu trouxe essa foto do útero porque se eu só falo sobre ele sem você entender um pouco da anatomia, talvez você não acompanhe o que eu vou trazer de informação. Então é importante que todo mundo conheça a anatomia do útero. What we are seeing is the section and a picture of the uterus, which having the hands-like structures are the tubes, and there is a white thing that is the ovary. Então, o que vocês estão vendo são essas duas alças, são as trompas de falópio, essas duas bolinhas brancas são os ovários. This ovary, that white colored thing inside will have the eggs, that is ovum, which is put into that hand-like structure, which will carry and it will lodge into that cavity-like structure, that is the cavity of the uterus. Então, de dentro dessas bolsas brancas, de dentro dos ovários, é que saem os óvulos. Os óvulos passeiam pelas trompas de falópio e eles se alojam nessa cavidade que é o endométrio, nessa cavidade lateral do útero. And inside that cavity of the structure, we have the muscular and the blood vessels inside that, which is going to shut down when we are getting the menstruation. Dentro do útero, né, nessas cavidades, você tem essa cavidade de fluxo sanguíneo, essa cavidade muscular, e é isso que se solta, que se desfaz quando a gente tem a menstruação. And when the layers of the uterus and the blood vessels, when it is shut down, it will scrape out during the menstruation, and the blood will flow through that pipe-like structure that is known as vagina. Então, quando as camadas dessas paredes do útero vão se desfazendo, vão se diluindo, e o sangue vai saindo, e ele sai por esse canal da vagina que tem embaixo. And that is what happening during the menstruation. So this muscle, these blood vessels, the layers of the uterus will get shed from the inner layers of the uterus, that cavity, and the blood will flow through this vagina. And when the blood comes out, that is the time for the menstruation. Então, isso é a menstruação, né? Então, essas camadas vão saindo, vão se desfazendo, vão se diluindo. Esse fluxo de sangue vai descendo, passando pela vagina, e nesse momento é o momento da menstruação. So, keep this picture in your mind. We are moving to the next slide. Então, mantenham essa foto na mente de vocês, a gente vai passar para o próximo slide. Yes, next slide, please. O próximo yes, slide. Yes, menstruation. What do you mean by this menstruation? The term, I hope many will be knowing, but some may not me. I should explain. Menstruação. O que esse termo significa? Talvez muitas pessoas já saibam, mas eu vou explicar para vocês. And one more term is the menstrual cycle. What's the difference between the menstruation and menstrual cycle? Qual que é a diferença? Então, outro termo é o ciclo menstrual. Qual é a diferença entre menstruação e ciclo menstrual? Dear friends, menstruation or the menstrual cycle is a series of natural changes. One by the one, we have many things to discuss over there. In a series, as a cycle, it will say just like a cycle. Então, o ciclo menstrual é uma série de fases, é uma série de acontecimentos que a gente vai discutir aqui. And in that cycle, in that menstrual cycle, one
portion or one day is the menstruation. Então, nesse ciclo menstrual, uma fase, uma parte, alguns dias são da menstruação. Menstruation means the coming out, the process where the blood gets flowed from the uterus. This is menstruation. Menstruação significa o sangue saindo do útero. Isso que é a menstruação. And this menstruation happens or is fixed under the menstruation cycle. Essa menstruação acontece dentro do ciclo menstrual. After this menstruation, many things are there in the menstrual cycle, just like the many hormones will involve, the ovulation will happen, the egg will be released, or many things are there. That cycle we will explain on next slides. Então, muitas coisas acontecem, né, durante o ciclo menstrual. Então, você tem a parte da ovulação, o óvulo saindo, a menstruação é um desses momentos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso nos próximos slides. So, menstruation is only one part, or menstruation, getting the bleeding is only a one day part in the menstrual cycle. Então, a menstruação, o sangramento é só uma parte do ciclo menstrual. So, we can explain a little bit about the Ayurvedic view in the next slide. This is here. Então, aqui nesse próximo slide, a gente vai falar sobre a visão ayurvédica. As I told you, this is like a cycle. What happens in the cycle as per the Ayurveda? Então, o que acontece pelos olhos do Ayurveda? O que acontece no ciclo menstrual? We get the changes in our body, and when the three doshas, Vata, Pitta, Kapha, activated. A gente tem mudanças no nosso corpo, a gente tem os três doshas, Vata, Pitta e Kapha, ativados. And mainly the Vata get triggered out. E quando o Vata tá ativado, né? Quando tem um gatilho. And one type of the Vata, that is Apana Vayu. E um tipo de Vata, né? Que é o Apana Vayu. And this having the action over the uterus to make clear out the menstrual blood which is get accumulated in the uterus. Quando ele tem a energia para afetar esse sangue que foi acumulado no útero. And in Ayurveda, this menstruation or the menstrual blood is considered as the byproduct of one of the dhatu, ubadhatu of the rasa dhatu, that is one of the tissue among the Ayurveda, that is rasa. Então, quando ele vira um subproduto, então, de um dos tecidos, de upadhatu, um dos tecidos do nosso corpo, de rasa dhatu, que é um dos dados que a gente tem, né? Um dos tecidos. E aí que ele se transforma no sangue menstrual. And this rasa dhatu forms the artava. Then what is artava? Esse, então, rasa dhatu, o dhatu rasa, ele forma artava. E o que é artava? Artava is a Sanskrit term we use for the menstruation. Artava é a palavra em sânscrito que a gente usa para menstruação. And from here onwards, we will be telling the word Artava only. Dear friends, I hope you can understand. The Artava means the menstruation, menstrual blood. E a partir de agora a gente vai usar só o termo Artava e eu espero que vocês entendam, então, que Artava é a menstruação, o sangue menstrual. So this Artava is formed from the rasa dhatu, and the quality of this Artava is similar to that of the Rakta dhatu, that is the blood tissues. Então, Artava vai ser formado a partir do rasa dhatu e a qualidade dele depende da qualidade de Rakta dhatu, que é o dhatu o tecido do sangue. And when we think in the Ayurvedic way, Artava is not only
a menstruation blood which is to be expelled from the body. In Ayurveda, this itself is the energy of the lady. Se a gente olha pela visão ayurvédica, Atava não é só o sangue saindo do corpo da pessoa. Atava é a energia da mulher. That's why in the Ayurveda, in the classics, in the textbooks, it is very beautifully explained that Artava itself is the Jiva. Jiva means life of a woman. E nos livros de Ayurveda estão explicados de maneira muito bonita que Artava é Jiva, é a vida da mulher. That's why when we see deep into the classics, we can see the two terms for the Artava. That is like a newly bed of the blood, that is Nava Raja. E a gente, quando estuda Artava, a gente vê duas palavras, então o novo sangue, né, o sangue novo, Navaraja. And other one is Purana Raja. E o outro termo é Puranaraja. Why it is known as Navaraja and the Purana Raja? One is old, one is new. What is the difference? Então, Navaraja e Puranaraja, um é o novo e o outro é o velho. Qual que é a diferença, então? This is very, very unique in Ayurveda. Ayurveda says that when it is a new blood inside the uterus, it is just like a blood energy which gives a baby to settle in a new blood bed. O Ayurveda é muito único em falar sobre isso, né? Quando a gente fala do sangue novo, o novo que vai servir de cama para o bebê, que vai acomodar o bebê. But when it becomes older, becomes Purana. Purana word means becomes older. It becomes the menstruation blood and it can flow out from the body. Mas aí quando ele fica velho, quando ele envelhece, quando ele vira Purana, mais velho, aí esse sangue desce e se torna a menstruação. This is the beauty of Ayurveda. Ayurveda tells the positiveness, the purity or the energy of the Artava before explaining it as a thing that to be expelled from the body. Então, essa é a beleza do Ayurveda. O Ayurveda fala sobre a pureza, sobre a energia, a beleza do sangue antes dele ser dispensado do nosso corpo. So, what is the Ayurveda? In the Ayurvedic concept, Artava is the term we use for the menses, menstrual blood, and we have a Navaraja, that is the new blood bed, which is for the formation of the pregnancy, and when it becomes old, it should be menstruated out. Então, a gente tem, então, Artava, quando ele é um sangue novo, ele forma aquele local onde o bebê vai ser acolhido, então Navaraja, e quando ele envelhece, Puranaraja, ele se torna, então, um sangue menstrual e é eliminado. Yes, with this unique concept, we are moving to the next slide, please. É um conceito único isso. Então, vamos para o próximo slide. Yes, this is a very beautiful slide. I already explained you. This is a cycle. I am thinking you are seeing a cycle over in the left side of this slide. Então, como eu expliquei para vocês, esse é um ciclo. Então, aqui vocês estão vendo essas fases desse ciclo. This is very important. This is a modern concept, but this concept is needed for me to explain you what exactly happens in our body by this, what happens in the cycle. Esse é muito importante, é um conceito moderno, mas que eu preciso dele para explicar para vocês o que acontece no nosso corpo em cada fase. Dear friends, keenly observe, I am going to reel out one by one one by one ribs of this cycle. Are you ready to hear for me? Minhas amigas, meus amigos, então eu vou ler para vocês cada fase desse ciclo. Vocês estão prontos para me ouvir?
Yes, I have a wheel. The first thing is the menstrual phase. Então, a primeira fase, a primeira parte é a fase menstrual. Imagine in your mind, this is the day you are getting menstruation, the bleeding happening over this phase. Então, imagine esse é o dia que você está menstruando, o sangue está acontecendo. Normally in the woman, the bleeding phase starts from the 1 day to the 4th or the 5th day. A menstruação normalmente na mulher, ela dura do primeiro dia do ciclo até mais ou menos o 4º dia do ciclo. Then what happens? We are not knowing that when we are bleeding inside our body, the uterus, the ovum, you are remembering that picture, ovum is preparing some new eggs involved in the menstrual cycle. E aí, enquanto isso, a gente não sabe, mas enquanto isso, o ovário está preparando novos óvulos para a próxima fase do ciclo menstrual. So our body are bleeding out, but inside in the ovary, the follicular phase. Follicular phase is the phase where the outer covering of the egg is forming out. E aí depois a gente passa para a fase folicular. A fase folicular é quando a capa de proteção do óvulo vai sendo formada. Inside our body, when we are bleeding, a new egg is getting formed slowly and slowly during the next phase, that is follicular phase. Então, enquanto a gente está menstruando, enquanto a gente está sangrando, aos poucos um novo óvulo está sendo preparado, está sendo formado, e essa é a fase folicular. And when the follicular phase is getting completing, we are moving to the ovulation, that is the releasing of this matured egg to the uterus, and that phase is known as ovulation phase, or it is also known as proliferative phase. Então a gente esse óvulo vai crescendo, vai se fortalecendo. Quando ele está maduro, quando ele está pronto, ele é liberado pela ovulação. Então, essa fase da ovulação também é conhecida como a fase proliferativa. Quando esse óvulo, então, maduro, é liberado do ovário. Then, in the 1 day of our ovulation phase, our beautiful egg, which is prepared by the energy of our body, will come and rolled out through the cycles, and it will expelled into the fallopian tube. It expelled into the fimbriae or the hands of this tube. Então, esse óvulo que está sendo preparado, que está amadurecendo, que vai crescendo, no dia da ovulação, ele é expelido do ovário para a trompa de falópio. E aí, a partir dali, ele sai e vai caminhando pela trompa de falópio. Whenever I speak about it, I imagine how the two hands are waiting for the egg to catch inside in the day of the ovulation. That's a beautiful, wonderful thing happening in a woman's body. Sempre que eu falo sobre isso, eu fico pensando nessas duas mãos prontas para pegar, para receber esse óvulo no dia da ovulação. É uma coisa linda que acontece dentro do nosso corpo. Then once the egg enters into the body, the egg will slowly float through the fallopian tube. But at the same time, after the egg expulsion, there is a covering in the body which will start secreting, that is going to the next phase, that is the luteal phase. Então, aos poucos, esse óvulo vai rolando pela trompa e vai se movendo, e ao mesmo tempo tem uma secreção nessas paredes que vai saindo. Então, é uma fase de secreção que, enquanto esse óvulo vai se locomovendo, e a gente chama de fase lútea. This luteal phase is also known as secretory phase because this is the stage where the outer covering of the egg, which remains there after the expulsion of the egg,
that will go and change into the next phase, that is the secretory or the luteal phase we are now. Então, essa fase lútea é conhecida como fase de secreção porque a camada que envolve o óvulo, essa secreção está muito presente, então a gente também chama de fase de secreção. Then what happens? This is the luteal phase. Our egg is traveling through the tube, is in the tube, but the covering is going to produce a very energetic, very cool hormone, which is going to control all the activities of our body. Então, o que está acontecendo nessa fase lútea? O óvulo está viajando pelas trompas e essa secreção vai sendo produzida, uma secreção com muita energia, e essa secreção vai produzindo hormônios no nosso corpo, hormônios muito fortes também, e isso vai acontecendo no nosso corpo, vai transformando o nosso corpo. This outer covering will change into a corpus luteum, that is the scientific word, and this will secrete the progesterone, which is the hormone involved in this phase. Então, essa secreção vai produzindo o corpo lúteo, esse corpo lúteo, né, vai produzindo a progesterona, que é um dos hormônios bastante presentes nessa fase. In the day after the ovulation, when the ovum is inside, the egg is inside the tube, when the contact between the partners happens, the sperm will travel into the ovary and it reaches into the tube, and they will join together and may emerge into a very beautiful creation of the God to the next generation. Então, quando durante essa fase existe uma ejaculação dentro do útero e os espermas começam a viajar pelo útero, os espermas chegam até a trompa e encontram o óvulo, e aí esse óvulo é fecundado e essa coisa maravilhosa da vida, essa produção de uma nova vida acontece ali, nesse momento. But if it is not happened, what happens? All the preparation is going to cry out, it's tearing out. Mas se isso não acontece, toda essa preparação se desfaz, o corpo chora toda essa preparação. And our uterus is going to tear out now. That is the next, again coming back to the menstruation phase. This is a cycle. Are you feeling it's a cycle, right? E aí, nesse momento, o nosso útero chora. E a menstruação acontece, e a gente volta para a primeira fase, que é a fase menstrual. Então, vocês entendem como isso é um ciclo? Every month, we are just riding over a cycle, yes? Todo mês a gente está passando por esse ciclo, a gente está voltando a esse ciclo, certo? And dear friends, what are the energies or the controlling power of this cycle? If you ask, I say that is nothing but the hormones. Então, se vocês perguntarem o que controla esse ciclo, o que vai regendo esse ciclo, são apenas os hormônios mesmo. For every action in our body, the brain itself is the sthana or the power, and here in the brain we have a center called hypothalamus, which gets triggered because of the presence of the estrogen hormone in our body. Então, a gente, o nosso corpo tem essa máquina gerenciadora que é o cérebro. E por conta da progesterona no corpo, o hipotálamo é ativado. And this hypothalamus will secrete or activate the FSH, LH. This is also a secreting hormones which will help in the formation of these follicles, the eggs, and all the hormone activities are controlled by these activities. Então, o hipotálamo vai ativar hormônios que vão preparar
toda esse ciclo que acontece com o óvulo, então toda essa produção do óvulo, o amadurecimento do óvulo, a liberação do óvulo, o hipotálamo vai ativando esses condutores. In the class, when come to the class, we will discuss detail about this each hormone, what the action, how it happens, how it's formed in a detailed way. Now we can move to the next slide. No curso que eu vou dar para vocês aqui, né, pela escola, eu vou falar com mais detalhes sobre cada um desses hormônios, o que eles fazem, vou dar mais detalhes sobre isso, mas agora a gente segue adiante. But this previous slide will give you a just idea about what I'm going to discuss for the further slides. What happens exactly as a cycle, and understand that hormones are controlling these cycles. This much is enough. Now we can explain the Ayurvedic way. Então, o mais importante desse último slide é você entender o que acontece em cada fase e que os hormônios vão controlando essas passagens, essas mudanças. E isso acho que é suficiente para vocês entenderem os próximos slides aqui. Yes. Next word for the Ayurvedic concept, menstrual cycle is related to the term Ritu Chakra or Artava Chakra in Ayurveda. Então, o ciclo menstrual está ligado no Ayurveda aos termos Ritu Chakra e Artava Chakra. Yes, I told you people that Artava is the term we use for the menstruals, and the cycle is the chakra, the term is used for the cycle. Then it is Artava Chakra, nothing but the menstrual cycle. Então, como eu expliquei para vocês, Artava é a menstruação, e chakra é a palavra ligada a ciclo. Então, Artava Chakra é o ciclo menstrual. But why I used the word Ritu Chakra? Mas também, por que eu uso a palavra Ritu Chakra? I think those who had attended our Ritu Charya, that time I explained to you people that Ritu is nothing but the seasonal or that interval showing word in Ayurveda. Então, aqueles que já fizeram aulas antes, já me ouviram falar de Ritu Charya. Ritu é a palavra que fala sobre o tempo, sobre a estação, sobre os períodos. And for a woman body, this is just like nothing but a change of the seasons, just like riding over one day by the other, just like a chakra. Então, a mulher tem essas várias fases, esses ciclos, né, os acontecimentos que se repetem fase depois de fase, como chakra. Então, por isso desse termo. So, dear women, we are traveling along with the moon. Are you agreeing with me? A gente está, então, as mulheres viajam junto com a lua. Vocês concordam comigo? If anyone tells you you are hot like a sun, don't agree. You are cool like a moon. Se alguém disser que você está quente como o sol, não concordem. Você está fria como a lua. It's not exactly the coolness. It is just like the moon. We are transforming daily into a full moon, and we are ready to slowly disintegrate to become a moon lunar like body in our actions in our body. Então a gente vai, como a lua, né? A gente vai se enchendo, se torna uma lua cheia, e depois a gente vai se esvaindo, vai minguando até se tornar uma lua nova. Hey, that's why we in our body we are getting energy daily to become just like a full moon. That is nothing but our menstrual cycle. That's the Chandra Masa related to the moon cycle. Então, a gente vai, assim como a Lua, passando por todas essas fases, por esse ciclo, num período que é chamado de Chandramasa, um período de 28 dias, como a Lua faz. So after this class, when you see a moon, just relate to ourselves to the moon who is becoming the full moon daily by day with all the struggles with a very strong sun, right?
Então, sempre agora, a partir de agora, quando vocês olharem a Lua, se conectem com ela, pensem, né, que vocês estão num momento de um ciclo, assim como a Lua. Vocês estão numa fase, assim como a Lua está. But we need always our sun to be with us, to become brighter than anyone else in this world, right? Mas a gente sempre precisa de um sol com a gente, certo? Assim como a Lua, para poder ter mais brilho do que qualquer outro corpo, certo? So when we come to the chakra or the cycle, in Ayurveda, we have the 3 divisions or the 3 cycles, 3 parts of the cycle. Então, quando a gente fala do ciclo no Ayurveda, a gente tem 3 partes, 3 fases desse ciclo. When we discussed about the phases of the menstrual cycle in the allopathy, modern world, modern thought, I told you that we have 4. But when we come to the Ayurveda, we think only about the 3 phases, that is the 3 cycles, 3 times in the chakra. Quando a gente estava falando na visão moderna das fases do ciclo, eu mostrei para vocês 4 fases. Mas quando a gente fala pela visão do Ayurveda, o Ayurveda divide em 3 fases esse ciclo. What are the 3 is Rajasrava Kala, second one is Ritu Kala, and the third one is Rituvadita Kala. Então, esses 3 são as 3 fases do ciclo menstrual. That words are the Sanskrit words Rajasrava Kala. What is meant by the Rajasrava Kala, and what is meant by the Ritu Kala, and what is the Rituvadita Kala? I will explain to you in the next slides, one by one. Então, essas 3 palavras são palavras em sânscrito e eu vou explicar nos próximos slides o que cada uma delas significa. Next slide, please. Próximo slide. Yes, the first part or the first point or the kala is that in the cycle is Rajasrava. Raja is the word which means the menstrual blood, and Srava means the flow. Então, a primeira fase, a primeira parte do ciclo, o primeiro kala é Rajasrava. Rajasrava, Raja é o sangue, Srava é o fluxo. Então, essa fase é a fase do fluxo sanguíneo. So what is the first kala, first time in the Ayurveda cycle, menstrual cycle is nothing but the flow of the blood time. Então, essa primeiro kala, essa primeira fase, esse primeiro período do ciclo menstrual é o período do fluxo sanguíneo. Yes, this is the time where the blood get flow from the body because of and what we needed in our body is this action is because of the effect of the apana vayu in our body, and we get a flow. E isso acontece, esse sangue desce com a ação de apana vayu. É a apana vayu que traz esse fluxo sanguíneo. And that too, when in the classics of the Ayurveda, is very beautifully explained how it looks like the color of the blood, and everything is related to the very red colored seeds, red color lotus color, and is very beautifully explained in Ayurveda. O Ayurveda fala da cor do sangue, traz explicações muito bonitas sobre a semente, sobre a cor e os simbolismos, os significados de cada detalhe desse processo. Why this is explained in this kala explanation? Because by seeing the color of the blood, this is a very important question for an Ayurvedic doctor to understand how your blood of the menstrual blood color looks like. This is very important to know about the normalcy. E a gente fala da cor do sangue porque é muito importante para uma médica, um médico lidando com a pessoa entender
os significados da cor do sangue. Então, a gente compara a cor do sangue, as sementes vermelhas, a flor de lótus vermelha, para entender o que é um sangue normal, o que é um sangramento alterado. To those who are hearing this class, please understand that if you are bleeding, then your blood should be, the menstrual blood should be the color of the red lotus color. Então, saibam que se você está menstruando, o seu sangue deve ter a cor vermelha, a cor da flor de lótus vermelha. Yes, right? This is just a point for you to understand that during this skala, this is the first phase, we are getting a red colored bleeding from our uterus because of the influence of the Apana Vayu. This much is enough for this skala, we can move to the next slide. Então, agora, nesse ponto, é suficiente a gente saber que essa cor é influenciada por Apana Vayu, essa cor vermelha. Next slide, please. Yes, this is the time. After in Ayurveda, we consider 3 phases. First, we are in the menstrual blood bleeding phase. Now we are moving to the ovulation phase, where we get the uterus ready for implantation of the pregnancy. Então, a gente falou da fase menstrual e agora a gente vai para a fase de ovulação, quando o útero fica pronto, se apronta para receber o óvulo. A very beautiful simile has been explained in Ayurveda during this period. A explicação que a Ayurveda traz para esse período é muito bonita. You know lotus? Vocês conhecem a flor de lótus? Lotus will open up when the sun becomes sunrise, and it closes when the sun sets. A flor de lótus se abre quando o sol nasce e se fecha quando o sol se põe. And Acharyas in the Ayurveda, they beautifully explained that Ridukala is the time you need when our lotus is waiting for the bird for the baby to come and sit in our uterus. E o Ayurveda diz que Ritukala é aquele período quando a flor de lótus se abre e aguarda o óvulo chegar para se estabelecer dentro do útero. Whenever I touch the petals of the lotus, I feel that coolness in my mind, to feel that the same uterus is there inside my body also. You should also feel that when you go the next time. Então, nesse momento, essa energia, né, a gente sente essa energia dentro do nosso corpo, que o nosso corpo está se abrindo para esse momento. E depois que o corpo se fecha, depois do que seria o pôr do sol. Então, tenham contato com essas sensações também. I have some secrets to share with you. Next slide, please. Próximo slide, eu vou compartilhar alguns segredos com vocês. Yes. In Ayurveda, it is very beautifully explained, very detailedly explained. Are you ready for getting a pregnancy? Are you getting ready for a ovulation time? These are the lakshanas, or the character of the woman. O Ayurveda explica de uma maneira muito bonita quando você está pronta para engravidar, quando você está se preparando para engravidar, as coisas que acontecem, as modificações que acontecem com a mulher. This is a very good notion for those who are hearing here. You understand yourself, and you can understand how your partner is going inside their body, what's happening in their body. This is a very good tip for you to understand the partner. Aqui a gente tem algumas dicas importantes para você entender o seu corpo, entender o corpo da sua parceira, entender o que está acontecendo com a sua parceira. Ridukala is one of the phase in the menstrual cycle, or the phase in the Ayurveda. We consider this is the time which is the ovulation. The egg is released from the ovary, and we are ready for getting a baby, and physically we are getting ready for the pregnancy. Então, Ritukala é aquela fase onde a ovulação acontece, onde a gente se prepara para receber um bebê, para que a gravidez aconteça.
And during this time, please today onwards, just observe your body. After the menstruation, during this ovulation phase, you can observe in your body these changes. You looks very charming, you looks very plumpy, you looks very cute, and love to hear the stories, very happy, excited, so and so on. Então, a partir de agora, percebam as mudanças que acontecem no corpo de vocês. É uma fase, nessa fase da ovulação, depois da menstruação, é uma fase onde você está mais bonita, mais charmosa, mais animada, mais excitada, querendo ouvir, mais animada para ouvir histórias. After the menstruation, around the 10 to the 15 days, in one day you feel like your body become very loose, and there is some quivering. There is some quivering in any parts of your breast, arms, or even in the thighs, pelvic region, and all. Make sure that this is the time where your egg is ready to get released from your inside the fallopian tube. This is a tip for you to understand your ovulation date. Então, depois que a menstruação termina, lá pelo entre o 10º e o 15º dia do ciclo, existe um período em que o seu corpo começa a vibrar, os seus braços vão vibrando, o seu quadril vai vibrando, e esse é o momento em que o óvulo está sendo expelido e ele começa a viajar pelas trompas, por uma das trompas. So, our lotus is in the opened form of a bloomed stage, but we are moving to the next slide, please. E agora esse momento é o momento que a flor de lótus está aberta, está naquela fase aberta, pronta. E a gente vai agora para a próxima fase. Yes, nothing happened. The uterus waited with a blooming lotus, like a blooming lotus, waited for the baby, pregnancy, everything, but nothing happened. We moved to the last phase in the Ayurveda cycle, Ridhucharya, that is Ridhu Vyadida Kala. Vyadida means we are moving to after the ovulation phase. Então, a gente estava lá com a flor de lótus aberta, mas nada aconteceu. Essa gestação, essa fecundação não acontece. E aí a gente muda, a gente passa para a fase Ritu Vyateta Kala. Yes, right. So this stage, our lotus is not getting the sun. Its sun is gone set, and the lotus is closed. Essa fase é uma fase em que o sol já se pôs, não há mais essa energia do sol e a flor de lótus se fecha. So this is the time where we cannot get pregnancy, and this is the time where the closure of the uterus happens, and there is no entry for the sperms will happen during this time. Essa é uma fase onde a gravidez não acontece, onde os espermatozoides não conseguem mais entrar, chegar e concluir a concepção. So I just concise, we have in Ayurveda Ridhu Chakra or the Arthava Chakra, that is very related to the menstrual cycle, phases of the menstrual cycle in Ayurveda. Então, para resumir, a gente tem no Ayurveda Ridhu Chakra ou Arthava Chakra, que são as fases do ciclo menstrual. And we have the three parts. One is the flowing part, that is a menstrual bleeding part, that is a Rajasrava Kala. Então, a gente tem três partes, né, três fases desse ciclo. A primeira é a parte da menstruação, Rajasrava Kala. And the second one is the ovulation time. We're waiting for a pregnancy or imprinting, or this is the ovum releasing time, that is a Ridhu Kala. A segunda parte é a parte da ovulação, Ritu Kala. And the third one is nothing but the closure, and we are preparing our uterus to a safe part, that is the Ridhu Vyadida Kala, that's after the ovulation, the last part. A terceira parte, a partir depois da ovulação, a última parte, que é a Ritu Vyateta Kala.
So after telling about these 3 phases in the Ayurveda in the Rudra Chakra, I have the next slide, which is the controlling active parts of the menstrual cycle. The next slide, please. Então, depois, agora falando, né, depois dessas 3 fases, agora a gente vai falar sobre o controle do ciclo menstrual nesse próximo slide. Yes. The hormones involved in menstrual cycle. What are the hormones involved in the cycle of the menstruation? Então, os hormônios do ciclo menstrual, quais são os hormônios envolvidos? After this class, you can Google it out, you can find it out, this same picture, and this is the way where we have the 4 the threads or the 4 ropes which control our menstrual cycle, or if I say these are the 4 pedals which ride this cycle. Então, esses são os 4 controles do ciclo menstrual, os 4 pedais que controlam cada fase do ciclo menstrual. One is estrogen, one is progesterone, and the other one is follicle stimulating hormone, and one is luteinizing hormone. Então, a gente tem o estrógeno, a progesterona, a gente tem o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. And when you see it in the picture, in the central part, all the controlling things are in the highway to get the ovulation to happen. That's the ovum release day. Então, vocês podem perceber que existe um pico de alguns desses hormônios na fase de ovulação. And when you observe that after the ovulation, directly the estrogen and the follicle stimulating hormone, the follicles switch down, and the estrogen and progesterone are slowly highing up, which gives the implantation during the implantation time. Então, vocês podem ver que logo depois da ovulação existe uma queda, tanto do LH quanto do FSH, e a progesterona e o estrógeno sobem um pouco novamente para ajudar a segurar o óvulo fecundado no útero. When you are bleeding, first phase is the bleeding phase. Your estrogen will trigger the bleeding. Então, quando você está sangrando, né, a primeira fase é a fase de sangramento, o estrógeno é que vai acionar esse sangramento. And you feel like all the body heat will increase, the bleeding will happen, all the activities will be happening during the estrogen phase. Você sente que a temperatura do corpo sobe, o sangramento acontece, toda essa movimentação vai acontecer durante essa fase. But after the menstruation, the estrogen will fall down. Mas depois da menstruação, o estrogênio cai. And what happens is the progesterone is slowly increasing. That is very cool and very just like the kapha in our body. The strengthening part will increasing. That is the progesterone, which is very cool in our body. E aí, depois, aos poucos, a progesterona vai aumentando. E a progesterona é o que traz o resfriamento do nosso corpo, assim como o kapha. So basically, this much you understand that estrogen, which is a very Agni Tattva, is best related to the Pitta or the heat related contents in the hormone is very just like a fire inside our body, which causes the menstruation. Então, o estrogênio está ligado, assim como o Pitta, ele está ligado ao fogo do nosso corpo, que aquece o nosso corpo. And progesterone is just like a cool, calm thing which protects the pregnancy, and that is needed during the ovulation time. E a progesterona é essa característica mais fria, mais calma, que protege a gravidez. And that is just like a kapha in our body, which is a very strengthening part if we compare to the Ayurvedic concept.
assim como kapha no nosso corpo, que é uma parte de bastante fortalecimento, se você observar o conceito ayurvédico. And whatever is happening in our body, this release of the hormones, this types of the hormone releases, everything is controlled by our brain, and which is the place of the Vayu, Vada, that is Prana, Udana and Samana Vayu. Tudo isso é controlado pelo nosso cérebro, que é o local onde a gente encontra o Vayu. 3 tipos de Vayu. Can you repeat the 3 types of Vayu, please? Yes. So the 3 parts. Hello? Hi. Just the 3 types of Vayu. Hello? In the brain. Yes. So we have the 3 things. Next slide, please. A gente pode ir para o próximo slide. Yes, please understand that when the estrogen is high, the pitta is activated. When the progesterone is high, kapha is activated. And this is all activities is controlled by the HPO axis, that is the vada in our body. Então, entendam que quando o estrogênio está mais elevado, a pitta é ativado. Quando a progesterona está elevada, kapha é ativado. E tudo isso acontece com a influência desses vayus, de prana vayu, dana vayu e samana vayu. Yes, dears. Next slide, please. Próximo slide. Now I am going to relate this concept of the hormones and the concept of the hormones in the Ayurveda to these 3 phases. Então, agora eu vou falar um pouco, então, dos hormônios dentro do conceito ayurvédico, nessas 3 fases. I told you first, the first phase is nothing but the Rajasrava or the Kala. First Kala in the Atava Chakra is Rajasrava, that is nothing but a blood flow is happening in our body. Yes, are you agreeing? A primeira fase é a fase Rajasrava, é aquela fase de menstruação, onde o ciclo, onde o sangue está saindo do nosso corpo, certo? Vocês concordam? And dear friends, if you know a little bit of Ayurveda, you know that which is there is a flow, if there is a change, if there is a activity which is triggered by some of the neurological actions, then there is an involvement of the Vada. Então, todas essas fases são ativadas, gerenciadas pelo nosso cérebro, ativadas pelos hormônios, e o que gerencia isso no nosso cérebro é Vata. Then, so the first phase, when you are menstruating, keep in your mind that the dosha which is involved is nothing but the Vata. Então, quando você está menstruando, o dosha envolvido é o dosha Vata. And if you come to the ovulation time, our body is preparing for a cool, happy moment for waiting for a baby. And that time, which needs a strengthening dosha, that is nothing but the kapha phase. Então, a fase seguinte é uma fase onde você resfria, onde você precisa ter uma tranquilidade e uma calma para sustentar a gestação, e essa é uma fase kapha. But when the pregnancy is not happened, the Ridu, the ovulation phase, when we crossed over, our body will slowly change into becoming again the next cycle for the menstruation. That time, the pitta is increasing. Mas quando a gestação não acontece, o corpo entra numa nova fase, que é uma fase de se fechar e de se preparar para a menstruação novamente, e é uma fase onde Pitta aumenta. Next slide, please. This picture will make you more clear with what I spoke here now. O próximo slide vai, então, deixar mais claro aquilo que eu estou falando. Yes.
This is what I spoke to you now. In the phases of the menstrual cycle, Ruducharya, in the Ayurveda, we have 3 phases. And the first phase is nothing but the bleeding phase. We have Vata. And second phase, which is nothing but the ovulation phase, we have Kapha. And the last birth, where we wait for the next menstrual cycle, that phase of waiting phase, we have the Pitta. Então, essas 3 fases de Direto Chakra, como eu falei para vocês, a fase de menstruação Vata, a fase de ovulação Kapha e a fase de espera até a menstruação Pitta. Why I am very much stressful to these phases and the doshas, because if you understand this concept, very easily you can pick any medicine, you can pick any household medicines which is available. Now, okay, I am in the phase of the bleeding, my body is having the Vata. You can do all the Vata treatments. If you are in the ovulation, do all the Kapha things. That will help you for the implantation. Same for the next also. Então, se a gente entende que fase que a gente está, se é uma fase Vata da menstruação, se é uma fase Kapha da ovulação, a gente consegue fazer tudo aquilo que colabora com esse dosha para ajudar o nosso corpo naquele processo, naquela fase. Yes, if you come to the class, we will explain you what are the medicines which comes under the Vata, what are the medicines which comes under the Kapha and the Pitta. If you hear this class, this seminar, it will be helpful for you to understand the broad way where it should be fixed. Mas se você vier para as nossas aulas, vocês vão poder entender com mais profundidade o que fazer em cada fase, o porquê de cada fase acontecer dessa forma. Better than for giving you a tip like you use this one during this medicine, this herb. If you have the knowledge of Ayurveda, you yourself can become a professor to pick out which medicine is needed. E aí, ao invés de vocês seguirem o que a gente fala de usa essa erva, usa esse remédio, usa esse alimento, vocês tendo o entendimento dos conceitos do Ayurveda, vocês mesmos podem fazer essa escolha. Vocês vão virar professores, professoras de Ayurveda e poder indicar isso para outras pessoas. Yes, with this great tip or the great secrets, by sharing the great secrets of the Ayurveda, I'm moving to the exact regimens of the phases. Next slide, please. Então, próximo slide, falando sobre essas dicas, esses conceitos da Ayurveda, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esse regime durante essas fases. How much time I can take from the next slide? I have some more slides. How much time I can take? I can take Lucas, 8 till 8:30? What the time? Quanto tempo mais a gente pode ficar para eu terminar os slides? Quanto tempo você precisa, Dr. Divya? How long more? How much more time do you need, Dr. Divya? I think we can finish it off with 8:30. So another 30 minutes? Yes. Another 30 minutes, então mais meia hora. Mas, pessoal, então a gente pode estender mais meia hora, sim. Tudo bem? Yes. Tudo bem. É um tópico bastante vasto, né? Muita coisa que a doutora Divya quer compartilhar com a gente, então acho que é importante a gente aproveitar também essa oportunidade, né? We got some disturbances because of the network issue and we got a little bit more time. That's why I exactly prepared for the 1 hour. Então, como a gente teve alguns problemas de conexão no início, e eu preparei o conteúdo para esse tempo, então, por isso, de esticar um pouquinho mais. So, yes, you can take another 30 minutes to finish this. Yes, sure. I'll just find if they have the idea, now we can just put on the regimens and we'll finish off at 8:30. Então, agora, vocês já têm a ideia do conceito básico, eu vou trazer o regime para vocês e a gente consegue terminar ao meio-dia. Yes, next slide, please. Yes, not this one only. Yes, we are in the first phase, that is the Rajasrava, that is the bleeding phase. What to be do's and what are the don'ts?
Então, a gente está nessa registrava, nessa primeira fase. Então, o que fazer e o que não fazer nessa primeira fase? I told you in the first phase, what is the dosha? That's nothing but the vata. Então, o que eu falei para vocês da primeira fase? O dosha é o dosha vata. So, dear friends, whatever you do, it should protect the vata. So that's why they added the medicines, which is the rice, mainly the red variety of the rice, to be prepared with the milk to protect this vata. Então, dentro nessa fase, né, o que a gente faz, a gente faz o arroz e protege ele com leite para esse momento, para essa fase. Then you can see in the do's that you have to sleep in a very cool and calm and a very normal place, which will not increase the vata. Então, a gente deve, nessa fase, como vocês podem ver aí, dormir num local tranquilo, num local fresco, um local que não vá aumentar o seu vata. And you should not take all the exertions, you should not do very exercises, you should not do all the massages, everything which increase the vata during the this menstruation period. E essa é uma fase de você não fazer massagens, não fazer exercícios, não fazer nada que vá aumentar o seu vata. All your activities should be in a slow and steady phase, which gives you a roll over or a control over the vata. As atividades que você deve fazer são atividades que tragam um controle do seu vata. And during the menstruation period, during the Rajasrava Kala, the coitus or the relation with the partner is not allowed, is not suggested, because it may increase the vata inside the body. E nessa fase, a atividade sexual não é indicada porque ela vai aumentar o vata no seu corpo. And you are supposed to avoid the food and the medicines which is very spicy, very salty and very pungent. Então, também você deve evitar alimentos que sejam picantes, que sejam salgados e que sejam astringentes. No? Não, que sejam amargos. Então, alimentos picantes e salgados. You said yes, spicy. Pungent means spicy. Oh, spicy. Yes. Então alimentos picantes, ardidos, muito quentes, e alimentos salgados também. So these are the don'ts and the do's which very control over the vata. Next slide, please. If you don't follow, what happens? Então, se você não seguir o que fazer, o que não fazer, o que acontece? Próximo slide. Next slide, please. Próximo slide, isso. So what happens if you don't follow this regimen? If you more precon to the don'ts, what happens? The vata will aggravate and the patient or yourself will experience with the pain, which is very anxiety, the blood will be very dark, very clothes formation, all this stress, everything will happen to when you are in this phase. Então, se você não segue essas indicações durante esse período, então você tem mais desconforto, você pode ter mais dores, você vai ter aquelas consequências de um aumento exacerbado do vata. Yes, this is the concept that if you don't doing the regimen, it will increase the vata, and what you can do is explained in the next slide. Então, isso são Next as slide, consequências de você aumentar o vata. E aí, o que acontece, então, a gente vai ver no próximo slide o que acontece com o vata gravado. Next slide, please. Next slide. I already explained this concept.
Eu já expliquei esse conceito, pode passar para o próximo. Yes, this is what next. This slide is explaining you what you to be done, because if you are hampering the vata, if you are not following the regimens, do's and the don'ts, what you have to follow to control over this vata. Então, se você não tiver equilibrado o vata está exacerbado, você não seguiu aquela lista do que fazer, o que não fazer, então o que você pode fazer agora para ajudar a controlar esse vata que saiu do controle? First thing is that just calm yourself, make some space for yourself and avoid the anxiety, avoid the stress, and that is the first thing to control over this during this time. A primeira coisa, então, é você se acalmar, se tranquilizar, encontrar um espaço um espaço tranquilo, de calma, para você se conectar durante esse momento. And for calming this one, you can use some of the Ayurvedic herbs, just like a Rucariza and the Siddha, Ajwain seeds, Methi seeds, which is you can crush and you can make a decoction or a tea for this, and you can drink during this period, will calm your vata. Então, você pode usar algumas dessas ervas que estão listadas aqui, você pode fazer uma decocção, você pode fazer um chá para acalmar o seu vata. So during this time, if you are in the menstruation time, if you are having the pain abdomen, if you are having any problem related to the discomfort during to the vata, you can just have a castor oil just apply and massage, put a oil over that area, not pressing and massaging, just put a castor oil over that umbilical area, will help you to relieve this vata and you will feel very comfort during this period. Então, se você tem um desconforto muito grande nesse momento, nesse período, você pode aplicar um pouco de óleo de rícino na altura do umbigo, para você ajudar a liberar um pouco mais esse vata e buscar um pouco mais de conforto nesse momento. So first one is Rajasrava. During this period, vata is increasing and accordingly do's and don'ts are there. And if you feel if it is hampered, you can go for this regimen, controlling factors which I've already explained. Então esse primeiro período é o período Rajasrava, um período vata, e se esse vata sai do controle, você pode fazer essas coisas para ajudar a equilibrar o seu vata novamente. So with this, we can move to the next one. Next slide is, next phase is nothing but the Ridukala, that is the ovulation phase. And you already know that this phase is having the kapha. Next slide, please. Então, essa fase é a fase Ridukala, é a fase de ovulação, e vocês já sabem que durante essa fase é uma fase kapha. And this is the time where we are preparing our body for getting a pregnancy. So this time we need a kapha protection or the strengthening factors to be controlled as a dose in our body, for our body. Então essa fase é a fase que a gente está esperando para engravidar. Então é uma fase, e aqui você tem a lista do que seguir ou não seguir durante essa fase, né? O que fazer ou não fazer durante essa fase. I prefer always the milk products, mainly that too with the preparations, with the medicines, with the milk. Então, a fase de se utilizar produtos, fazer preparações com leite. And one I used to suggest the asparagus when crushed and prepare the milk. And if they drink during this ovulation phase, will help them to protect their body from the champness, fullness, and help for the pregnancy. You said asparagus? Yes, asparagus. Então, uma coisa que pode se fazer, então, é preparar o leite com aspargos picado, que isso vai ajudar também nessa fase de preparação do corpo para receber essa gestação. I always suggest this medicine, this preparations during those who are very keenly observing for the fertilization, the pregnancy. This time I always give this asparagus kshirapaka, that is a medicine with the milk, and this gives a wonderful result in my clinical experiences.
Então, eu sempre sugiro esse Kshira Paka, esse remédio preparado, né, com leite, para quem está aguardando esse período fértil. And what are the don'ts? Don'ts are, you see, the don'ts, if you do anything or if you take anything, if you have something which is hampering, which is going to create the problem to your cool effect of your body, which is a kapha tattva, that should not be done. Então, essa lista de coisas para não fazer, então, são coisas que a gente quer evitar durante essa fase que é uma fase kapha. And that's why always ask the patient to avoid the fermented drinks, alkaline drinks, mayonnaise, all those sausages, all the taste-making things during this period as to be avoided. Então, aqui são algumas coisas para serem evitadas. Então, qualquer bebida fermentada ou alimento fermentado, substâncias alcalinas. Então, são todas coisas que a gente deve evitar durante essa fase. All the fermented foods, fermented drinks to be avoided during this period. This is a very strict suggestion as a doctor because it will hamper your ovulation. Realmente essa parte de evitar alimentos e bebidas fermentadas é muito importante, porque isso realmente vai prejudicar a sua ovulação. Yes, ma'am? Next slide. Próximo Next slide, please. Yes. If you are not followed with the regimens, what will happen? It will hamper the kapha. Next slide. I will explain the cycle balance, how to balance. Então, yes. Se a gente não seguir esse regime, se a gente não seguir esse regime, ele vai afetar o kapha, vai desequilibrar o kapha. Then what happens if your kapha is hampered? The patient will feel the problems like they have the heaviness during the menstruation. They feel their body as a heavy thing. Their breast become very painful. All the body becomes very heavy during this menstruation. That is what if they not follow this regimen will happen. Então, se esse kapha não é cuidado, se ele está desequilibrado, a pessoa vai se sentir mais pesada durante essa fase, vai sentir os peitos mais inchados, mais doloridos. And sometimes I have very carefully observed that the patients will have the yeast infections during the menstruation period even because of these, in not following this kapha tattva, this ovulation time, they will get the chance of getting the yeast infection will be more if they not follow the regimen. Então, existe uma chance da pessoa ter mais infecção durante essa fase, se o kapha tá desequilibrado, é possível ter uma infecção, por fungos, né, durante essa fase. So I always suggest, as I told you before, I always suggest the medicines which is very cool effect to their body. That's just like the asparagus, just like the sugar cane and the ghee preparations, which always help them to control the kapha tattva in their body. Então, eu sempre sugiro alguns preparados com ghee. A cana-de-açúcar é um outro elemento que pode ser utilizado nessa fase. Então, aqui vocês têm algumas coisas que podem ajudar a reduzir esse kapha se ele estiver desequilibrado. Because during this ovulation period, if you hamper the kapha, then you will end up with some of the problems I already discussed. That time you need a medicine which liquefies the kapha and put the kapha in a balanced form. Então, porque nesse período, se você dificultar o kapha, se você trouxer problemas para esse kapha, você vai ter algumas consequências, algumas sensações ruins, alguns problemas no corpo que podem ser evitados.
And that time, I always suggest some of the balancing kapha releasing medicines, just like the Piper nigrum, Piper longum, and even the Triphala, just like the sharp medicines, the spicy medicines are allowed to take for the patient in order to reduce and balance the problemed kapha. Então, nessa situação, para você equilibrar esse kapha que está com problema, que está prejudicado, aí você pode usar algumas pimentas, pode usar trífala, algumas ervas de potência quente. So, the two things are to be considered during the Ridukala. One is the protective part, that is by giving the kapha-related medicines, which gives a cool effect to the body. That is what we discussed. And if it is hampered, you can go for the tikshna medicine, sharp medicines, just like the pepper and all, to balance the kapha. Two things to be considered during the regimen of this Ridukala. Então, dois pontos para serem considerados durante o Ridukala. Um é você proteger esse kapha, e o outro é, se o kapha estiver desequilibrado, você usar de algumas ervas, algumas substâncias pontuais que possam aquecer de novo esse corpo e reequilibrar esse kapha. Yes, we can move to the last regimen, that is the Riduveda Kala. Next one. Agora, o próximo, a última fase. This is the time where we are just finished our ovulation. We are not getting with the pregnancy. If the pregnancy is there, that medicines regimen, everything changes into a pregnancy line, but we are not going for that. We are sticking to the this way, that is, we are again getting to the menstruation phase, going to the menstruation phase. Então, nessa última fase, essa fase em que o corpo estava se preparando para uma gestação, mas a gestação não acontece, então a gente entra nessa fase, essa última fase antes do corpo menstruar novamente. Então, o que fazer e o que não fazer? So, during this period, what we expected, this is the Pitta Kala, I already told you. Durante essa fase, eu já falei que é uma fase de Pitta. That's why during this period, I always suggest the patients, or I always suggest the people to go for some of the activating Pitta activities. Então, eu sempre falo que nessa fase as pessoas devem fazer algumas atividades que ativam Pitta. Then, what are the things which activate the Pitta? Is nothing but the medicines which is having the sharp in nature, which is very spicy, very hot. These medicines will help to regulate or triggering the Pitta and will help for the easy flow of the next phase. Então, remédios que sejam mais agudos, mais fortes, que possam ativar esse Pitta, ajudar a regular esse Pitta e te ajudar a passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. That's why during this period, I suggest some of the aloe vera juice, some of the sesame seeds to be crushed with the coconut, and they can have that one, which will help them to increase their pitta inside the body and will help for the clearing of the good menstruation will happen very soon. Então, alguns remédios com sementes de gergelim amassadas, por exemplo, com algumas substâncias que vão ajudar esse pitta a trabalhar a se equilibrar durante esse período. Isso vai ser bastante benéfico para o corpo. Yes, next slide, please. Next slide. Próximo. Just move to the next slide. Pode next ser slide, o próximo. Please. I already explained it. Yes. Pode ser mais um slide para frente. Yes. If the pitta is not balanced, you will not get the menstrues. The menses will be blocked if the pitta is hampered during this phase. So what you have to do? You have to get a balanced pitta during this phase. That is our target. Se o pitta está desequilibrado nessa fase, você não vai menstruar. Então, o que você precisa fazer é equilibrar esse pitta para que a menstruação aconteça.
So that's why if the patient is hampered with the problem related to the menstruation, what I suggest is after this period of the Ritu Vyatita Kala, I suggest to go for a defecation with the medicines, and that will regulate, virejanize the panchakarma we can do during this period. Então, existem alguns, se o seu pita está desequilibrado, está muito alterado nesse momento, existem alguns procedimentos que você pode fazer, até panchakarma, para que você possa reequilibrar o pita no corpo. This is what, for the healthy woman herself, who getting a normal periods, to create a clear cleaning of our body, we can go for a virejana with the medicines, that is edification with the medicine, and will help to balance the pitta in our body. For the normal people also, we can suggest this one. E mesmo para as mulheres que estão em situação normal, elas, para passar por essa fase de menstruação, onde tudo que precisa ser eliminado do corpo é eliminado com a menstruação, mesmo para essas mulheres que estão passando por esse processo naturalmente, a gente pode sim ofertar algumas dessas terapias, desses tratamentos para reduzir esse And I suggest and I already told you that which increases the pitta, the medicines just like the aloe vera, turmeric, sesame, jaggery mixed with the coconut, saraka, shoga, all this we can give during this period of the Ritu Vyatita Kala. Então, nesse momento, nessa fase onde a gente quer ativar o pita para que essa fase aconteça de uma forma mais tranquila, a gente pode trabalhar com açafrão, a gente pode trabalhar com gergelim. Existem algumas substâncias que ajudam a ativar o pita nesse momento, que podem ser utilizadas. Yes, this completes the regimen, but from the next slide, I have a little bit more 3 points to be added for the ladies, those who are in the menstruation cycle. Então, aqui a gente termina os ciclos, mas eu tenho mais 3 pontos para falar para vocês, para trazer para as mulheres sobre o ciclo menstrual. This is an extra information. I think in the Ayurveda only can speak about this menstrual cycle and the relation between your body constitution. Eu acredito que o Ayurveda fala sobre a constituição, a relação entre a constituição do corpo e a menstruação. This is a very unique concept that menstrual cycle, menstruation is influenced by the body constitution. Esse é um ponto bastante único de ligação entre a constituição do corpo e a menstruação daquele corpo. If you understand your body constitution, by reading through the Ayurveda, you can understand your menstruation cycle, what to be expected. Então, se você compreende a natureza do seu corpo, você consegue entender o que esperar do seu ciclo menstrual e da sua menstruação. If you are in a Vata Prakriti, that is a Vata body constitution, you may land up with the menstruation cycle, which your blood will be little bit scanty bleeding. You will be having the pain, which is very normal for the Vata Prakriti person. Se você tem uma natureza Vata, você vai ter um período do sangue menstrual, do fluxo menstrual com um pouco mais de dor, que é bastante característico. And this is very specific in Ayurveda. We related to the Deha Prakriti, that is related to the body constitution. You can have some of the medicines or the regimens which will help you to cure this problem. If you understand your body constitution, you can take care of that constitution, and accordingly you can expect this one, and what to be done is already explained in Ayurveda. Então, se você entende a sua constituição, você pode colaborar com essa constituição para que você passe por essas fases com mais tranquilidade.
For example, if the patient is a Vata Prakriti, as I told you, this will land up with some of the painful, scanty bleeding. Then if you understand your body constitution is Vata, just taking the ginger before the menstruation, 1 week before, as in a form of a kashaya or decoction, will help you to cure this problem. Understand your body Prakriti, and accordingly the regimen is very unique in Ayurveda. Então, se você tem uma constituição vata, você tem uma tendência a passar pelo período menstrual com muita dor. E aí você fazendo uma decocção de gengibre antes da menstruação começar, vai te trazer mais conforto durante a fase menstrual. Yes, next one is Pitta Prakriti. What will happen for the Pitta Prakriti personalities? Então, o próximo que vai acontecer com a pessoa de Prakriti Pitta. If your body constitution is Pitta, you may land up with a heavy bleeding. So you should take care of your body with the regimens which controls the Pitta. That is just like the Shatavari asparagus, gooseberry, Tinospora, etc. with the decoction form. Então, se você tem uma constituição Pitta, você tem uma tendência a passar pela menstruação com um fluxo mais intenso. E aí existem aqui algumas substâncias que você pode usar para ajudar a reduzir um pouco esse fluxo. Então, como eu falei dos aspargos e outras substâncias que a gente pode usar para ajudar a equilibrar esse Pitta. Yes, next one is Kapha Prakriti. What we can do, what you can expect for the Kapha Prakriti person. E a próxima, então, para a pessoa de natureza Kapha. If the Kapha Prakriti is your Prakriti, body constitution, you may get with a bleeding which is very more than the Vata Prakriti person, and the chance of the heavy clothes or the heaviness will be there for the Prakriti person. Então, uma pessoa de natureza Kapha pode passar pelo sangramento com um peso maior, com um fluxo sanguíneo intenso também, mas com mais pedaços do endométrio que saem, com mais desconforto nesse sentido. The person will feel very less appetite during this period, and what we suggest is that if they take out of some of the spicy medicines like cinnamon, cardamom, black pepper and all, this will help to cure these problems of the Kapha Prakriti related menstrual problems during this period cycle. Então, a ingestão de especiarias como canela, como cardamomo, como pimenta do reino, vai ajudar a reduzir os problemas causados pela natureza Kapha durante a menstruação. Yes, this is a very unique concept. You understand your body constitution, and accordingly you can suggest, you can take out the regimen which is good for your menstrual cycle, and that's a very good suggestion from the Ayurvedic side. Então, de acordo com a sua natureza, a gente compreendendo essa natureza, consegue fazer algumas escolhas para ajudar a acalmar um pouco algumas características que trazem desconforto durante o período menstrual, de acordo com a Ayurveda. Yes. Yes, with this we are just concluding with the common tips for the next slide, which we just conclude with the common tips. Então, a gente vai fechar falando de algumas dicas comuns para todo mundo. Yes, ma'am. In this slide, we already discussed whatever points we explained during the regimens. I just put it out as a concluding slide. What to be done, what not to be done, each your situation we already discussed. And mainly, ladies, you just be cool and calm and flow with your menstrual cycle with the small regimens and diets we already discussed in the previous slides. This is what in the slide. Então, aqui eu estou trazendo só um fechamento, coisas que a gente já falou anteriormente, como escolhas que você pode fazer, dicas que você pode seguir para ajudar a ter um ciclo menstrual mais saudável, mais tranquilo. Então, o que fazer, o que não fazer, as substâncias, e isso você pode encontrar aqui só um resumo, a gente pode ir para o próximo slide, para o último slide. Last slide, please. I'm just concluding. Último slide para a gente fechar.
Yes, we traveled through we are walking toward the world. This is my suggestion for years. Então, é isso, a gente viajou aqui por esse assunto, por esse tema. Essa é a minha sugestão, então, para vocês, se vocês forem, né, atravessar esse ciclo. Understand Ayurveda, harmonize your doshas, be calm with your menstrual cycle, and go with the flow. This is my suggestion. Very great, thankful to you all. Então, a minha sugestão, né, você conhecer o Ayurveda, se harmonizar com os seus doshas, se acalmar com o seu ciclo, se conectar com o seu ciclo e seguir o fluxo, seguir a correnteza. Thank you so much. This much is the day. We can explore very detailedly in the coming classes. Muito obrigada. E durante as aulas a gente pode explorar esse tema com mais detalhes. Thank you very much, Dr. Divya. Thank you. Muito obrigada. I know it took a little bit more time because I prepare for the 1.5 hour exactly. Desculpa de ter tomado mais tempo, mas eu tinha preparado exatamente 1h30 de conteúdo. Como Foi vocês incrível. podem ver, pessoal, é muita coisa, né, para compartilhar, assim, é muita coisa para estudar, é um conteúdo muito aprofundado, assim, que a doutora Divya tem compartilhado com a gente. Então, eu entendo, assim, essa questão do tempo, né, 1h30 não é o suficiente, em verdade, também. So it's such a rich content and so much of knowledge for you to share with us. I understand that with an hour and a half, it might not even be enough to share all of it, so thank you. E tivemos todos os contratempos também, né, com a internet, então foi incrível, doutora Divya, muito grata, quero agradecer muito por compartilhar conosco a sua sabedoria, tanto conteúdo precioso tivemos aqui hoje. And with all the challenges of the connection, still you were able to share such an amazing content with us. I thank you deeply for that. E pessoal, thank you so much. E eu quero aproveitar... More than I always suggest. Oh, sorry. More than I suggesting a medicines 1 or 2, this you can take, that you can take. I think the way of understanding in the Ayurvedic way, the seeds have been put for you and you can build a big tree from that. That's my intention. Eu acho que mais do que falar para vocês, tomem esse remédio ou aquele remédio, é trazer algumas sementes para plantar na mente de vocês, porque isso vai florescer, vai crescer, vai trazer árvores lindas de conhecimento para vocês. Com certeza, com certeza. Compreender, né, os princípios do Ayurveda para poder aplicar. Yes, to understand the basis of Ayurveda so we can apply that. Yes, obrigada. Yes, pessoal, também quero aproveitar understand and application is different. Isso, e a compreensão e a aplicação são coisas diferentes. Então, é isso. Exato. Sim, com certeza. Eu quero aproveitar assim e pedir para vocês que estão aí ainda que compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo incrível que a gente está disponibilizando de forma gratuita. Ele vai ficar por mais alguns dias nas nossas plataformas, depois vai ser um conteúdo, esse webinário vai estar disponível apenas para as pessoas que se inscreverem para o curso, na plataforma do curso, né? Então, quem acessa a plataforma do curso, faça a inscrição, tem acesso a esse conteúdo lá. Então, quem quiser, compartilhem com o maior número de pessoas para que mais pessoas possam compreender um pouquinho mais sobre a ginecologia dentro de uma perspectiva da Ayurveda, esse conteúdo tão precioso que a doutora Divya está compartilhando com a gente. E para aqueles que querem se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, com a doutora Divya, a gente tem o curso Striroga, com as matrículas abertas, com desconto de 10% do valor integral do curso até o final desse mês. Então, quem quiser aproveitar também, entra lá no nosso site, www.adipati.com.br ou www.amberita.nectardavida.com.br e lá vocês conseguem fazer a inscrição para esse curso incrível e único aqui no Brasil.
Eu quero dar as boas-vindas também para as pessoas que chegaram com a gente aqui, fizeram já a sua matrícula no curso. Recebemos algumas pessoas também hoje. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês com a gente e iniciar essa jornada, né, de aprofundamento, sendo todas e todas conduzidos por Dra Divya. Como vocês podem ver, esse conteúdo é assim, é um oceano de sabedoria. A gente pode se aprofundar cada vez mais e durante esse curso a gente tem essa oportunidade de aprender direto com a Dra Divya e ter esse contato com ela direto também ao longo de 7 meses. Então vai ser uma jornada aí de muito aprofundamento nessa sabedoria milenar, né, que é o Ayurveda para a saúde da mulher. Com certeza, sem dúvida. Bom. Então, eu também quero agradecer a Sheila pela tradução. Sheila, grata, Sheila. Sempre está nossa parceira. Sempre impecável. Nessa jornada aí, fazendo essa ponte junto com a gente também. É muito bom, a gente fica muito agradecido também. É um prazer, obrigada. E agradeço também todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora e acompanharam, né, até o final. Muito grata a todas e todos. Pessoal que está comentando aí, que quer fazer o curso, entra lá no site. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem também, pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, tá? Que a gente está aqui disponível para assessorar, ajudar vocês no que precisarem. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos todos aqueles que estão chegando para esse curso. E quem está acompanhando a gente por aqui, pelo YouTube, já aproveitem para seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Amrita Néctar da Vida e adipati.ayurveda. E mesmo também no Facebook, né? Lá a gente está produzindo muito conteúdo sobre ginecologia e Ayurveda, muito conteúdo precioso também, seguindo os textos clássicos. E vamos juntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sheila. Dra Divya, acho que teve problema na conexão. Ela caiu. Acho que ela está voltando aqui só para a gente se despedir dela. Então... dela. You're back just for goodbye, doctor. Just a chance to say goodbye now. Thank you so much. Have a good night. Good evening. Muito obrigada. Boa noite. Acho que ela não está ouvindo. Dra Divya, can you hear me? Acho que não, né? Can you hear us, Dr. Divya? Thank you so much. I can think we can leave now. Thank you, because my network is fluctuating again. I am getting leave. Thank you so much for the platform. We can meet in the next class, next seminar. Bye-bye. Muito obrigada, até o próximo encontro. Então, a minha conexão está falhando novamente, então estou aqui só me despedindo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Thank you very much. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.